Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso e que alegria mais uma vez poder estar em sua companhia aqui para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Antes de falar da lição, eu quero deixar aqui uma palavra de agradecimento à nossa igreja, a Igreja Evangélica Canaã, aos nossos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes, que são nossos pastores presidente, vice-presidente. Também aqui um abraço a todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã, toda a equipe técnica, enfim, todos que proporcionam e que nos dão condições para realizar este trabalho. Amém? Então, hoje nós estamos dando continuidade à nossa lição bíblica, que os irmãos sabem, mas nunca é demais nós citarmos aqui. O tema é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. É uma lição publicada pela CPAD e o comentarista desta lição é o pastor Elienay Cabral. Hoje, especificamente, nós estaremos meditando no tema Uma Família Nada Perfeita. Uma família nada perfeita. Permita-me já pontuar algo aqui. Perfeita? Não. Não existe. Família perfeita? Não. Mas é possível ser feliz se observarmos alguns princípios da palavra de Deus. Amém? Antes de continuarmos, darmos continuidade à lição, hoje os irmãos estão percebendo aqui que eu estou sozinho no estúdio. Os nossos pastores do departamento de casais, famílias, noivos aqui da nossa igreja, os nossos pastores estão aí no seu trabalho, nos afazeres da obra do Senhor, não é? Viajando, enfim, atendendo a demanda da obra de Deus aqui na Igreja Evangélica Canaã. Por isso, hoje, eu estou aqui sozinho no estúdio diante de vocês. Sozinho diante de vocês, porque tem a nossa equipe aqui trabalhando, o irmão Eri, o irmão Naldo, enfim. Tem uma equipe aqui nos ajudando a levar esse conteúdo até você, tá bom? Mas nós teremos a participação hoje online do nosso amigo, irmão Leandro de Jesus, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui, vamos falar a respeito da lição e a produção vai me ajudar chamando aí as participações do nosso irmão Leandro, tá bom? Uma família nada perfeita. O texto áureo da lição encontra-se em Gálatas, no capítulo 6, versículo de número 7, que diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tá bom? A verdade prática, tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Tá? Eu vou repetir. Tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Essa lei da semeadura, tá? Ela não se aplica apenas aos servos de Deus, aos crentes em Jesus Cristo. Tudo o que o ser humano fizer, tudo o que o ser humano plantar, seja em qualquer área da sua vida, em qualquer momento da sua vida, pode ter certeza, vai colher. Vai colher. Tá bom? Então, nós vamos dar sequência aqui, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, mas antes, me permita dirigir a Deus uma palavra de oração. E nessa oração, eu quero apresentar para vocês aqui,
Reflexões de Refrigério. É um livro devocional de autoria do nosso pastor, presidente, pastor Rogério Pardini, e é uma obra muito inspiradora, incentivadora, e eu tenho certeza que será de grande edificação para a sua vida. São meditações bíblicas para aquietar a alma. As porções aqui contidas no livro foram extraídas do programa Gotas de Refrigério, que vai ao ar todos os sábados nas redes sociais da Igreja Evangélica Canaã, às 10 da manhã, com o pastor Rogério Pardini. Gotas de Refrigério. Está aqui, ó, o livro Reflexões de Refrigério, que você pode adquirir, tá bom? Aqui na nossa igreja. Também entrando aí na página, no site da igreja, enfim, e você pode acompanhar também o programa Gotas de Refrigério todos os sábados às 10 da manhã, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, debruçados sobre a tua palavra para aprender mais da mesma e ser edificado por ela. Que tudo que for feito, dito aqui, seja para a honra e glória do teu nome, para a edificação nossa e de todo aquele que irá receber esse conteúdo, em nome de Jesus. Desde já, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus amigos, irmãos, que dão condições a nós para que realizamos esse trabalho e por todos aqueles que recebem este conteúdo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Leitura bíblica em classe. Lembrando que o tema é uma família nada perfeita. Tá bom? Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 3, nós vamos ler dos versículos 2 a 5, depois capítulo 5, versículo 13 a 15 e depois capítulo 12, do versículo 10 a primeira parte, a parte A do versículo 13. Tá bom? Vamos à leitura. Segundo Samuel, capítulo 3. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita. Versículo 3. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jáfia, Elisama, Eliada e Elifilete. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10 até o 13. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto,
mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Amém? Vamos então à lição e os objetivos desta lição, estabelecidos pelo comentarista, são os seguintes. Primeiro, apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Segundo, descrever pessoas-chaves que apontam a desfuncionalidade ou a disfuncionalidade na família de Davi. E, em terceiro lugar, refletir a respeito do problema moral na família de Davi e contextualizando, trazendo para os nossos dias, para que possamos detectar se há essas, não as mesmas, mas alguma disfuncionalidade também nas nossas famílias, tá bom? Vamos lá. A introdução. A despeito de ser um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. O sucesso profissional, o sucesso acadêmico, o sucesso na sociedade de forma geral, numa posição, num status quo, isso não significa dizer que esta ou que tal pessoa é igualmente bem-sucedida na administração do seu lar, da sua casa, da sua família, dos seus filhos e da sua esposa. Não significa que o bom empresário ou até pastor e pregador seja também um bom esposo, pai, amigo, conselheiro. Essa lição nos alerta a respeito disso. Nesta lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A responsabilidade, primeiro, desde a saída do povo de Israel lá do Egito, você vai ler isso lá em Deuteronômio e em outros textos, que a responsabilidade de ensinar os filhos, instruir os filhos, de admoestar, exortar, enfim, a educação dos filhos é responsabilidade dos pais e principalmente aqueles que temem a Deus, a responsabilidade de inculcar, ensinar o menino no caminho que deve andar, tá bom? Infelizmente, nos nossos dias, muitos pais, inclusive dentro da igreja, negligenciam este princípio e terceirizam a educação dos filhos, a despeito de conquistar, de proporcionar o melhor para a sua família, dando-lhes conforto, preparo acadêmico, não é? Acaba negligenciando a educação. E não confunda, tá? Preparo acadêmico com educação. Princípios e valores são aprendidos dentro de casa. Quando se terceiriza, temos as barbáries que temos visto nos dias atuais. Viu? Então vamos seguindo aqui. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e podem também nos ensinar lições valiosíssimas, porque nós aprendemos não apenas com os acertos das pessoas, nós temos a oportunidade de aprender também com os erros dos outros para não cometê-los na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa trajetória, tá bom? Então vamos lá. Veremos que essa família não era funcional. E por causa das omissões do rei, ou melhor, vou colocar aqui, do pai, tá? Ele presenciou episódios de incesto, rebelião e morte dentro da sua casa. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro tópico e a palavra que vai reger este tópico aqui
é negligência. Negligência. Infelizmente. O rei Davi e a sua grande família. Davi, ungido de Deus. Mas eu vou chamar aqui já a primeira participação do nosso irmão e amigo Leandro de Jesus. Produção, cadê o Leandro? Meu amigo pastor André Cardoso, tudo bem? Espero que você esteja de fato muito bem. Pastor, infelizmente, pelos nossos compromissos, não pudemos estar junto no estúdio para gravar a nossa escola bíblica online. Mas eu preparei algumas perguntas para que você esclareça alguns pontos para mim e para os nossos alunos da escola bíblica. A primeira pergunta é a seguinte, pastor: o que o livro de 1 Samuel nos diz a respeito da monarquia em Israel? Por favor, poderia discorrer sobre isso? Amém. Glória a Deus, Leandro. Glória a Deus. Como já havia dito, por motivos aí de compromissos pessoais, profissionais, nosso irmão Leandro não está presente aqui no estúdio, mas está conosco aqui participando da nossa escola bíblica online. O primeiro livro de Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo de escolha de Deus a respeito de um homem que fosse segundo o seu coração para assumir o lugar de Saul, o primeiro rei de Israel. Isso está em 1 Samuel capítulo 16. Assim Deus levou Samuel, os irmãos conhecem o relato bíblico, até a casa de Jessé, o belemita, pois ali Deus já havia separado um novo rei, um ungido de Deus. E este não sabia ainda, Samuel, que este seria Davi. Os irmãos sabem todo o processo que aconteceu. Samuel se deixa levar pela aparência, porque o padrão estabelecido com o primeiro rei foi de um homem alto, forte, belo, formoso. O relato bíblico diz que do ombro para cima não havia ninguém igual a Saul. Quando Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, ele se deixa levar e é guiado segundo o coração e o padrão antes estabelecido. Mas Deus rompe esse paradigma, Deus rompe com esse padrão e diz a Samuel: eu não vejo como vê o homem, eu vejo a interioridade. E ali o improvável foi o escolhido de Deus, por Deus, para ser o próximo rei em Israel. Tá bom? E, bom, vamos continuar aqui. Não é exatamente a escolha de Davi como rei, um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, o foco da nossa meditação hoje, mas sim o homem, o pai de família Davi, tá bom? Vamos lá, segundo tópico, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor apoderou-se poderosamente da vida de Davi. Não havia dúvidas de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. Reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi, nesse aspecto, ele foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente as tribos foram reconhecendo a sua autoridade. Você pode ler isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, capítulo 5, de 1 ao 3, tá bom? Você pode conferir isso em 1 Crônicas, no capítulo 14. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor, porque em tudo o Senhor era com ele, em tudo o que ele realizava. Desde dos primeiros momentos depois da sua unção, sendo vitorioso contra o filisteu Golias e nas batalhas contra os filisteus, enfim, em todo o tempo ele foi vitorioso. Mas o homem vitorioso no campo de batalha
um homem vitorioso na liderança de homens de guerra e como guerreiro não era o mesmo bem-sucedido dentro de casa, no relacionamento em família. E é isso que nós vamos, eu repito, e vou ser aqui exaustivo até em repetir isso, em afirmar isso, que sucesso fora não significa sucesso dentro, tá? Até na vida de homens e mulheres de Deus que são bem-sucedidos na liderança do ministério que exercem ou no ministério da pregação, muitas vezes estas pessoas não vivem o mesmo sucesso dentro de casa como esposo, pai, amigo, enfim. Vamos lá. Terceiro, a grande família de Davi. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e homem segundo o coração de Deus, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. É uma pergunta até frequente. Se a Bíblia lá, desde de Moisés, orienta, por exemplo, nos 10 mandamentos, não cobiçar a mulher do próximo, como então várias esposas e várias concubinas? Não havia nenhum dispositivo na lei autorizando. Era uma prática anterior à lei que foi mantida, tolerada, suportada. Tem gente que vê isso, talvez por causa da natureza pecaminosa, a natureza humana inclinada para o pecado, tem gente que acha legal e fala, poxa, por que não pode ter duas? Aqui a lei não dizia que podia, mas também não havia uma proibição na lei. Então isso era uma prática tolerada. Mas se você pegar em toda a Bíblia, todos os que assim procederam tiveram experiências, viveram experiências muito negativas. Lembra de Jacó, a família de Jacó, os irmãos de José, como foi? Os filhos de Abraão, Ismael e Isaque. É só você ir observando ao longo de todo o relato bíblico os problemas que acarretaram. Tá? A própria Ana e a Penina. Então, gente, vamos continuar aqui, o propósito não é exatamente esse. Tá? Mas isso deixa claro também uma coisa, que o homem, até o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, é um homem, não é perfeito, comete erros, tá bom? Mas isso não é desculpa para pecar, para uma conduta de bigamia, tá bom? De infidelidade conjugal, não, de adultério, não é desculpa, tá bom? Vamos lá. Você vai ler aí, ó, depois você leia na sua casa, 1 Samuel, capítulo 18, 27, 1 Crônicas, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, e depois o versículo 9, e 1 Crônicas 14, versículo 3. Tá? Ele teve muitas mulheres, muitos filhos, e qual foi o resultado disso? Ele não conseguiu cuidar direito de nenhum deles. Tá? Vamos lá. Naturalmente, que com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos, tá? Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência, que levou à negligência, que levou à omissão e que levou à conivência para com os seus filhos, tá? Ele priorizou apenas assuntos do reinado, tá? As atribuições reais,
tá, de Israel. E isso tomava todo o seu tempo, era a sua principal atividade, as suas conquistas territoriais, as muitas guerras que ele lutou, e ele acabou se esquecendo da família que estava espalhada em vários lugares. E os seus filhos tornaram-se problemáticos nas suas vidas pessoais. Problemáticos. Tá? E se a gente fizer um olhar mais aprofundado, até o filho de Davi, que foi o mais sábio de todos eles, tinha sérios problemas também. E ele vai admitir esses problemas, se nós admitirmos que o livro do Eclesiastes foi escrito por Salomão, nós vamos vê-lo admitindo todos esses erros, problemas, todos os equívocos que ele cometeu ao longo da vida, mesmo sendo um homem muito sábio. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Chegamos ao final desse primeiro tópico e a síntese é: o rei Davi era um homem ungido de Deus? Sim. Entretanto, a sua família fugiu do ideal divino, porque o mesmo sucesso que ele tinha sendo o rei segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus, ungido de Deus, ele não tinha o mesmo zelo, o mesmo esmero dentro da sua casa, junto à sua família. Tá? Vamos lá, continuando. Segundo, filhos e parentes na casa de Davi. Vamos chamar o Leandro de novo? Vamos lá, produção. Vamos para a segunda pergunta. Pastor, muito obrigado pelos esclarecimentos da primeira pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta. Tem uma figura marcante, uma moça que se chama Tamar. Por favor, você poderia nos dizer quem é Tamar? Vamos lá, Leandro. Vamos lá, Leandro. Vamos tentar aqui. Tamar, tá? Era filha de Maaca. Filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai, de Gesur, e mãe de Absalão. Portanto, Tamar aqui é irmã de Absalão. E, tá? Uma mulher bonita, bela, formosa e virgem. Você pode ler isso também, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2. Tá bom? E ela era tão bela, tão formosa, que atraiu o seu meio-irmão, tá? O Amon, que era o primogênito de Davi, nascido de Ainoã, uma das mulheres que Davi teve, isso em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Então, Tamar era irmã de Absalão, filha de Maaca, uma das mulheres de Davi, meio-irmã de Amon, que era o primogênito de Davi com Ainoã. Uma grande bagunça, vamos dizer assim. Fazia parte dessa grande bagunça Tamar, Absalão e Amon, tá bom? Seguindo, temos uma outra figura marcante aqui no texto, que é o Absalão. Era o irmão de Tamar, já foi dito, filho de Maaca, terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Detalhes, tá bom? Seu nome tem a ver com paz, mas ironicamente, sua história não tem nada a ver com paz, tá? Absalão assassinou seu meio-irmão Amon, conspirou e rebelou-se contra o seu próprio pai, destituindo-lhe do trono. Olha só, nós sabemos que nos tempos bíblicos os nomes eram escolhidos e determinavam
traços de personalidade, caráter daquele que levava o determinado nome, mas nós vemos também contradições, como é o caso de Absalão, que embora no seu nome traga uma conotação que tem a ver com paz, de fato ele em toda a sua vida não foi alguém pacífico também, tá? E aí nós temos, dentro deste relato da onde foi extraída aqui a nossa lição, uma terceira personagem que também já citamos aqui superficialmente, mas vale a pena falar um pouquinho mais, o Amnon, feito homem entre outros irmãos nascidos. Amnon demonstrou ser desajustado. Olha só a pessoa do Amnon. Desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais, tá? Foi por causa desse comportamento que ele se apaixona doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Amnon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela. E por isso, ele não comia, ele não bebia, pois estava totalmente dominado por este sentimento, por essa paixão. E ao mesmo tempo, esse sentimento era desconhecido por Tamar. Ela estava totalmente alheia a isso, porque, embora ele visse sua meia-irmã como mulher, e não como sua irmã, mas como uma mulher qualquer, ele sentiu-se atraído por ela. Não que ela tenha feito algo para seduzi-lo, não. Isso partiu única e exclusivamente dela, em momento algum. Em momento algum, ela segue a sua vida. Temos um outro personagem nessa trama. Jonadab, um conselheiro do mal. Olha só, Jonadab era primo de Amon, filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, este Jonadab era um homem sagaz, de maus pensamentos no seu coração, segundo Samuel 13, você pode ler isso. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu Amnon a satisfazer a sua paixão por sua irmã, por sua meio-irmã, com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima da situação. Tamar foi vítima da situação. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou em família. Ele é um exemplo concreto do mau conselheiro. Agora deixa eu dar uma pausa aqui. Todas as vezes que você, pai, mãe, é negligente, tá, com os seus filhos, que você não é participativo, que você não é acessível, que você não tem um tempo de qualidade para ouvir, para saber, para se interessar pelas coisas dele e dela, filho, filha, você está sujeitando-os aos Jonadab da vida. Tá? Seja na escola, no trabalho, no transporte, aonde quer que seja, os coleguinhas do condomínio, os amiguinhos de balada, tá? Porque você tá tão preocupado com tantas outras coisas, tá? E uma coisa muito comum que acontece, eu vou trabalhar, eu vou fazer de tudo para dar para meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Será que você está fazendo isso para dar para os seus filhos ou para alimentar o seu ego? Para mostrar que agora você pode. E aí você está negligenciando algo que é muito mais importante. Ao invés de você semear coisas na vida dos teus filhos, semeie boas sementes de amor, de diálogo, de compreensão, de entendimento, de interesse, de participação na vida deles.
tá? Na vida da tua família, porque senão você vai abrir espaço para o Jonadab, você vai abrir um precedente muito perigoso, porque os seus filhos não vão encontrar em você um conselheiro, eles vão procurar o Jonadab. Se a tua esposa não encontrar em você alguém com quem ela possa conversar, pode ser que um outro se ofereça para ouvi-la e empreste a ela o ombro e os ouvidos que você não oferece. Viu, esposa? Pode ser que você, muito ocupada com as suas coisas, não pare para ouvir o seu marido e lá no trabalho, lá na faculdade, sei lá onde, a colega de trabalho, não é? Se ofereça para ouvi-lo. E sem perceber, daqui a pouco ele vai estar se envolvendo, porque está carente. E isso serve para os dois lados, serve para os filhos. Quando a gente não tem dentro de casa, abre-se um precedente para que aconteça fora dela. Davi era ausente, negligente, omisso, conivente, displicente e colheu frutos muito amargos. Tá? Muito amargos. Então, você precisa não deixar as coisas de fora, mas dar a devida importância a cada coisa. Cada uma no seu devido lugar. Trabalho, trabalho, família, família. Assim como você tem responsabilidades, lá você tem outras tantas responsabilidades dentro da sua casa, junto à sua família, esposa e filhos, esposo e filhos. Tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa lição. Chegamos então ao final desse segundo tópico e a síntese é: na presente lição, Tamar, Absalão, Amon, Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Muitos personagens, pessoas completamente diferentes, todas com problemas, todas precisando da ajuda que não veio do pai, e todas sofreram as consequências disso, inclusive daquele que foi omisso. Porque o que você faz de conta que não está vendo hoje, amanhã não vai ter como evitar. Davi não teve como evitar. Então, nós chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição. O problema moral na família de Davi. E com isso eu chamo mais uma participação do meu amigo Leandro de Jesus. Vamos lá, produção? Pastor André, nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quem foi que confrontou o pecado de Davi? O senhor pode nos falar sobre isso? Quem confrontou o pecado do rei? Vamos lá, boa pergunta. Boa questão, Leandro. Vamos lá então. Olha só, gente. Como disse nosso irmão Leandro, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E alguém pode imaginar que um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, são irrepreensíveis, impecáveis. Não é verdade. Isto não é verdade. Todos, inclusive homens segundo o coração de Deus, precisam de alguém de Deus que o confronte, que faça colocar os pés no chão, que chame para a realidade dos fatos, que mostre a ele coisas que ele não está enxergando, coisas que ele não está vendo. Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, bem-sucedido no reino, na administração, até certo ponto, porque nós vamos ver que ele começa também a negligenciar o reinado, a administração, o povo, tá? Ele fica mais preocupado com o cargo do que com os seus súditos, ele fica mais preocupado com o trono do que com as pessoas, tá? E começa a negligenciar também.
Mas a maior delas foi dentro de casa, no cumprimento dos seus deveres como homem, como pessoa, como pai, como administrador de uma família. E aí ele foi confrontado por Natã, o profeta, que teve coragem de confrontar, primeiro, o homem segundo o coração de Deus e segundo, o seu rei. O seu rei. Tá? Por isso que até hoje, até os nossos dias, a igreja, nós, precisamos de profetas. Sem a profecia, o povo se corrompe. E aqui me deixa esclarecer algo. Não é necessariamente aquele usado no dom de profetizar, o profetismo como nós conhecemos, como alguém dizendo assim diz o Senhor, movido pelo Espírito Santo de Deus, mas aqueles que profetizam, que pregam a palavra de Deus com verdade, com compromisso único e exclusivamente com Deus, e que, se necessário, através da palavra, vai confrontar qualquer que seja a liderança estabelecida. Tá? O profeta é aquele que fala segundo o coração de Deus, e isso implica em falar para homens e mulheres segundo o coração de Deus, autoridades, reis, presidentes, governantes, enfim, mas falar a verdade da palavra de Deus, não para massagear o ego de ninguém. E aí eu abro um parêntese muito rápido e já saio disso para não criar e nem gerar polêmica. Isto não significa ter um discurso de ódio, é apenas declarar a verdade da palavra de Deus. Para quem quer que seja. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Natã é quem confronta a Davi. E por quê? Capítulo 11 de 2 Samuel relata um adultério. Olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Davi já tinha várias mulheres, esposas, concubinas, e mesmo assim ainda conseguiu adulterar. Sendo um homem segundo o coração de Deus. Fracassando no seu caráter. Vamos lá. E aí o capítulo 12, mais especificamente no capítulo 12, Natã confronta o pecado do rei. Não é porque é rei segundo o coração de Deus que é impecável. Não. E deve ser repreendido, sim. Tá bom? Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Lembra o texto áureo que nós lemos? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. As consequências dos atos cometidos por Davi viriam mais tarde para assombrá-lo. E Natã, ao confrontar-lhe, lhe deixa muito claro que essas coisas iriam acontecer. Tá? Isso você lê em 2 Samuel capítulo 11, versículo de 1 a 13. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta disse ao rei, olha só a palavra. Tem que ser um homem de Deus para falar isso aqui que ele disse, para um homem segundo o coração de Deus e rei. Profeta não é alguém que se dobra diante das autoridades, porque não há autoridade maior do que a autoridade de Deus no que diz respeito a estas questões. Ele diz, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol.
Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 11. Assim, não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com suas concubinas, com as concubinas do próprio rei, e o envergonhasse publicamente. Não bastasse o incesto, não bastasse o homicídio, e quando tudo isso acontece, quando Amnon abusa de Tamar, quando Absalão vinga sua irmã e mata seu meio-irmão Amnon, quando tudo isso acontece, Davi não faz nada, absolutamente nada. E aqui eu já respondi a última pergunta do Leandro. E me perdoa, Leandro, mas vamos lá. Eu vou chamar o Leandro para a gente encerrar a lição com a participação do Leandro. Vamos lá. Produção, me perdoa, vamos chamar o Leandro aqui. Pastor André, agora para finalizar essa minha série de perguntas. E olha só, estou muito satisfeito com as suas respostas, viu, meu pastor? A minha última pergunta é o seguinte: o que o rei Davi fez ao saber do acontecido entre Amnon e Tamar? O rei fez alguma coisa, meu pastor? Pegou aí, pastor? Peguei, Leandro. E vamos ver se eu consigo me fazer entender aqui para que os nossos irmãos peguem também. O incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Amnon, que não foi imediatamente, não. Ele ficou maquinando isso, ele ficou esperando a oportunidade, e durante todo esse tempo, calma, já vou responder, ele ficou alimentando a vingança. Ele ficou maquinando o mal contra Amnon. Ele foi sagaz. E a pergunta do Leandro é: o que o Davi fez? Durante todo esse processo, ele fica sabendo do abuso, ele fica sabendo da reação, ele fica sabendo o quão isso fez mal para Tamar. Ele fica sabendo que Absalão indignou-se sobremaneira. Ele não chamou Absalão para conversar. Ele não fez nada com Amnon. Ele não abraçou Tamar. Ele não consolou sua filha. A resposta para a pergunta do Leandro é: ele não fez nada. Nada. Ele não fez absolutamente nada, tá? Ele fica irritado, ele fica irado, ele fica indignado, mas ele não faz nada, nem para punir o que abusou, o Amnon, nem para consolar Tamar, e nem para acalmar o ânimo de Absalão. Ele não fez nada, tá? E em suma, resumindo, tá? Uma das consequências trágicas desse comportamento do rei, tá? Foi que Absalão matou Amnon. Alguém tinha que fazer alguma coisa. E Davi, que deveria ter feito, não fez nada. Não fez nada. Procrastinou, negligenciou, foi omisso, completamente omisso, e isto provocou a morte de Amnon. Um trauma na vida de Tamar e o próprio Absalão, indignado pela falta de postura do pai, acaba se perdendo, conspirando contra o próprio pai e igualmente tendo uma morte precoce. Tudo porque o rei não fez nada
do que deveria ter sido feito e depois ele foi fazer o que era inevitável. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Tem gente que vocês já devem ter ouvido isso. Talvez se nosso pastor Pedro tivesse aqui, o Francisco, o próprio Leandro, que trabalham diretamente com casais, estivesse aqui, falariam com propriedade a respeito, mas enquanto pastor lido muito com isso. Mãe, pai, vocês perceberam um comportamento diferente no seu filho? Chama para conversar, não faz de conta que não está acontecendo. Mudou os hábitos, ele está trocando a noite pelo dia, o dia pela noite, as companhias erradas, as atitudes, ele está aparecendo com coisa em casa que é desproporcional, você não deu dinheiro para ele para aquilo, ele não está trabalhando para aquilo, não tem salário para aquilo, e está aparecendo com coisa em casa, não faz de conta que não está acontecendo nada. Você tem que chamar para conversar, você não pode ser omisso, porque se você se recusar a admoestá-lo, a repreendê-lo hoje, você vai chorar mais tarde. Todos precisamos de limite. Não confunda amor com esse comportamento negligente. Quem ama, exorta. O pai e a mãe que ama o seu filho, exorta o seu filho. Está lá em Provérbios, não afasta a vara. A correção não é espancar o filho, não é bater, castigar fisicamente. Se bem que quando eu era criança eu passei por isso e não morri. Ninguém me torturou, eu não fui colocado no pau de arara, ninguém me deu 40 açoites menos um. Não precisou disso, mas de vez em quando um puxão de orelha, umas palmadas, foi necessário sim. E olha que mesmo com isso eu ainda trilhei por caminhos errados, mas nunca faltou o conselho, a repreensão, a chamada de atenção, nunca faltou, tá? Então, você não pode se omitir, você tem que assumir o seu papel, você tem que chamar a atenção sim. Vai gostar? Não vai. Vai achar ruim? Vai. Mas assim como Deus exorta aqueles a quem ama, você que ama seus filhos deve fazê-lo. Abraçá-lo quando necessário, repreendê-lo quando necessário, ajudá-lo quando necessário, tirar coisas quando necessário, tudo isso visando o bem. Você não pode se omitir. Davi se omitiu, Davi foi omisso, Davi foi negligente e depois ele chorou. Primeiro ele chora a perda de Amnon, depois ele chora o estado de Tamar, o texto não diz, mas será que o homem, segundo o coração de Deus, não se comoveu com a situação da sua filha? Depois ele chora a morte de Absalão, seu filho, mas tudo porque ele foi omisso. Vamos aqui para o terceiro e último subtópico da nossa lição: vigilância, proximidade e exemplo. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância, primeiro, da vigilância, segundo, da proximidade e terceiro, do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria, equilibrada com os nossos cônjuges e filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Tá? A gente precisa entender que assim como a grama do vizinho não é mais verde, porque parece, porque a grama do vizinho é mais verde? Parece que a casa dos outros não tem problema. Mas também parece que só a casa dos outros tem problema e que a nossa nunca vai ter os problemas que eles têm.
Todos estamos sujeitos a isso, tá bom? Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, não sejam omissos, tá? Acompanhando de perto o que acontece nos seus lares. E isso hoje em dia está complicado, irmão. Numa casa com 5 pessoas, com 3 pessoas, não se sentam à mesa para conversar na hora das refeições. É cada um dentro do seu universo, do seu mundinho, dentro do seu quarto. É o esposo falando com a esposa pelo WhatsApp. É o pai falando com o filho, a mãe falando com o filho e vice-versa pelo WhatsApp, dentro de casa. Pelo amor de Jesus Cristo. Até o dinheirinho da bala, até a mesada, quem pode fazê-lo, é pelo Pix. Não tem interação nem nesses momentos mais. Até quando, vamos viajar em família. Um dirige, a outra dorme, enquanto o outro está no celular, na rede social. Quando não, um está dirigindo, olhando no celular, mas não para o GPS, tá? E a mãe, a esposa tá na rede social e os filhos atrás, cada um no seu mundinho também na rede social. Pelo amor de Deus, gente. Aonde que nós vamos parar? Você não acompanha a vida escolar, acadêmica do seu filho? Você não acompanha as amizades? Você não sabe nada. Você só sabe o número que ele calça, o número que ele veste, o que ele gosta ou não de comer. Mas quem é? São estranhos dentro de casa. Não tem abraço, não tem calor, não tem carinho, não tem repreensão. E a coisa é tão séria que tem filhos que aprontam, que são terríveis. Tudo isso só para chamar a atenção do pai e da mãe. Tem outros que se isolam também para chamar a atenção do pai e da mãe. Tem uns que se machucam, que se ferem para chamar a atenção do pai e da mãe. A coisa vai ficando mais séria. A esposa fica flertando com outros homens para ver se chama a atenção do esposo. O esposo fica flertando com outras mulheres para ver se a mulher presta atenção nele. Pelo amor de Deus, gente. Vamos olhar para dentro da nossa casa. Porque tem gente que vê problema em tudo. Na família dos outros, na casa dos outros, no marido dos outros, na mulher dos outros, no filho dos outros, na igreja dos outros. Mas não vê os problemas dele dentro da própria casa. Vamos continuar aqui. Mas além de observar, eu tenho que dar o exemplo. Sobretudo, fazendo isso por meio de exemplo. Eu tenho que dar um exemplo de quem busca viver a glória e a vontade de Deus dentro de casa. Como? De que jeito? Fazendo tudo para a glória de Deus. Não adianta mandar, eu vou falar bem diretamente com pai e mãe crente aqui, não adianta falar para o seu filho ler a Bíblia se ele nunca vê você lendo a Bíblia. Não adianta você falar para o seu filho, hoje nós vamos para o culto, se você escolhe culto para vir. Hoje eu não quero, o pregador é tal. Você está dizendo para o teu filho que ele também pode escolher. Tá? Para de ficar falando mal de igreja, de pastor e de gente de Deus dentro da tua casa, que você está colocando na cabeça do teu filho, da tua filha, que igreja é igualzinho lá no mundo e que não tem diferença nenhuma e que está cheio de gente que não presta. Tá? Igreja nunca foi céu. É lugar de gente que quer o céu. Portanto, é um lugar onde se reúne um bocado de gente imperfeita, cheia de problema, que busca melhorar. Que busca aprender na palavra de Deus para serem pessoas melhores aqui e receberem como herança o céu. Viu? Então não cobre dos outros a perfeição que nem você tem. Tá? E aí tem filho de crente que não suporta ouvir falar de pastor, porque você, dentro da tua casa, só faz falar mal do pastor. O menino já vem para a igreja com aquilo na cabeça, o pastor é picareta.
O pastor é isso, o pastor é aquilo. Porque você não vigia. E aí seu filho vai se perder, como se eu não estou decretando sentença sobre a tua família, não. Eu estou dizendo que você está abrindo um precedente dentro da tua casa para que aconteça lá o que aconteceu na família de Davi, porque eles não conseguiam ver em Davi o homem segundo o coração de Deus, porque dentro de casa ele não era o homem segundo o coração de Deus. E aí mais tarde ele foi chorar. Mais tarde... Tá? Você que hoje critica pastor, vai procurar o pastor para pedir oração pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Vamos encerrar aqui, tá? Então, resumindo, faça tudo. Seja profissional, seja em qualquer área, seja pai, faça tudo para a glória de Deus. Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outras coisas, faça tudo na tua vida para a glória de Deus, de maneira que Deus seja glorificado. Se você é um empresário, seja um empresário para a glória de Deus. Seja alguém que respeita, que cumpre as suas obrigações, paga os seus impostos, tá bom? Se você enfim, pai, mãe, pastor, obreiro, faça tudo para a glória de Deus, de maneira que Deus seja glorificado. Chegamos aqui ao final, a síntese desse tópico é a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria, saudável, junto à sua família, incluindo vigilância, proximidade e exemplo. Viu? A conclusão da lição é: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas a longo prazo para todos os membros da família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, tá? Acompanhando de perto seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Tá? Problema? Vamos falar aqui, para encerrar. É que tem muita gente terceirizando. Você bota o teu filho numa boa escola, a mensalidade é altíssima, e você pensa que os professores que estão lá para preparar os seus filhos academicamente estão lá para educá-los. Não. Educação é dentro de casa. Você que é crente em Jesus Cristo, você tem que entender que lá na escola eles não vão ensinar princípios da palavra de Deus para os seus filhos, a menos que seja uma escola cristã. E mesmo assim você deve acompanhar de perto, porque a responsabilidade junto aos teus filhos é sua, pai e mãe. Viu? Chegamos ao final da nossa lição, eu com uma certa indignação aqui, uma santa indignação, oro a Deus no encerramento desta importante lição, pedindo a Deus que visite a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, a sua família, em nome de Jesus. Que a boa mão de Deus esteja sobre vocês. Que você, homem, seja aquele que não se detém na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Medite nela de dia e de noite, viva os princípios da palavra de Deus, compartilhe em família estes princípios da palavra de Deus, viva em família estes princípios da palavra de Deus para que a tua esposa esteja ao teu lado, junto à mesa e os teus filhos à volta dela, saudáveis, belos, edificados na presença de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe seu casamento, seus filhos, a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É a oração que faço, abençoando a tua vida neste momento, em nome de Jesus. E eu te espero aqui,
na próxima Escola Bíblica da Igreja Evangélica Canaã, tá bom? Quero agradecer aqui toda a equipe técnica, a participação do Leandro, mesmo online, e agradecer a Deus pela sua vida, por estar conosco aqui nesse importante trabalho da Igreja Evangélica Canaã. Deus abençoe. Até a próxima, permitindo Deus. Amém e amém.